Nem acredito que vou escrever isso aqui, mas eu preciso desabafar com alguém e talvez vocês possam me ajudar a entender o que está acontecendo no meu sítio. Comprei essa propriedade no mês passado, um lugar bem bacana, sabe? Não é muito grande, mas tem uma casa boa, um pomar e um galinheiro antigo que não estava sendo usado. E aí, como eu sempre quis criar umas galinhas, decidi reformar o galinheiro. Sabe como é? O galinheiro era bem velho mesmo. O madeiramento estava todo podre e o chão de terra meio afundado em alguns lugares. Contratei um rapaz do local para me ajudar com a reforma. A gente começou tirando tudo que tinha lá dentro, depois decidimos nivelar o chão que estava bem irregular. Tinha um canto especialmente afundado e a gente começou a cavar ali para depois colocar terra nova. Foi aí que tudo começou. A gente estava cavando tranquilo quando a enxada bateu em algo duro. No começo, achei que fosse pedra, mas quando a gente foi limpando a terra, vi que eram ossos. E não eram ossos de animal, não. Dava para ver claramente que eram humanos. Tinha um crânio, umas costelas e outros ossos que eu nem sei o nome. O rapaz que estava me ajudando ficou branco na hora, largou a enxada e disse que não ia mais trabalhar ali. Mas o pior não foram os ossos. No meio deles, tinha um crucifixo de metal bem antigo, todo riscado com uns símbolos estranhos que eu nunca tinha visto. Sei lá, olhar para aquele negócio me deu um mal-estar danado. O rapaz que estava comigo disse que aquilo era coisa de macumba e que eu devia chamar a polícia. E foi o que eu fiz. A polícia veio, olhou tudo, recolheu os ossos e o crucifixo. Disseram que iam investigar, mas que provavelmente era coisa antiga, de muitos anos atrás. Falaram que iam me dar retorno, mas até agora nada. Resolvi continuar a reforma depois disso. Afinal, já tinha gasto um dinheirão com material. Terminei o serviço em 2 dias, sozinho mesmo, porque ninguém da região quis me ajudar depois que a história se espalhou. Comprei 15 galinhas novas e coloquei no galinheiro reformado. Tava tudo bem nos primeiros dias. Mas aí, na semana passada, acordei de madrugada com um barulho estranho vindo do galinheiro. Parecia um bater de asas desesperado. Olhei no relógio. Eram 3 horas da manhã em ponto. Peguei uma lanterna e fui ver o que estava acontecendo. Quando cheguei lá, todas as galinhas estavam agitadas, batendo as asas e fazendo um barulho absurdo. Todas menos uma, que estava caída no chão. Peguei ela na mão e vi que estava com o pescoço quebrado, virado de um jeito impossível. Achei que tinha sido algum bicho que entrou lá, talvez uma doninha ou um furão. Reforcei a tela do galinheiro no dia seguinte e achei que estava tudo resolvido. Mas na noite seguinte aconteceu de novo. Acordei com o mesmo barulho, no mesmo horário, 3 da manhã. Fui correndo para o galinheiro e encontrei mais uma galinha morta, com o pescoço quebrado do mesmo jeito. E não tinha nenhum sinal de invasão, nenhum buraco na tela, nada. As portas estavam trancadas do jeito que eu deixei. Na terceira noite, eu resolvi ficar de vigia. Me escondi perto do galinheiro com uma espingarda, achando que ia pegar o invasor no flagra. Esperei. E quando deu 3 horas da manhã, as galinhas começaram a se agitar de novo. E aí eu vi uma coisa que me gelou o sangue. Não tinha ninguém lá dentro, mas uma das galinhas começou a se elevar no ar, como se alguém invisível estivesse segurando ela. Ela se debatia, batia as asas desesperada e de repente ouvi um estalo seco. O pescoço dela simplesmente virou, como se uma mão invisível tivesse torcido. E depois o corpo caiu no chão, inerte. Eu nem consegui reagir. Fiquei paralisado, sem acreditar no que tinha visto. Só voltei para dentro de casa quando já estava amanhecendo. No dia seguinte, nem tive coragem de ir no galinheiro. Só fui lá no final da tarde e, como esperado, lá estava mais uma galinha morta. Resolvi tirar todas as galinhas que restavam de lá e levei para um galinheiro improvisado que fiz do outro lado do sítio. Mas não adiantou nada. Na noite seguinte, exatamente às 3 da manhã, ouvi o barulho de novo.
Quando cheguei no galinheiro improvisado, mais uma galinha morta, com o pescoço quebrado. Isso continuou acontecendo, uma por uma, sempre no mesmo horário. Agora só tenho 7 galinhas vivas das 15 que comprei. Conversei com um senhor que mora na região há muito tempo. Ele me contou que antigamente aquele pedaço de terra onde fica o galinheiro era usado para outro tipo de coisa. Disse que ali funcionava um centro de rituais de magia negra e que muita gente desapareceu por lá. Segundo ele, o dono anterior do sítio construiu o galinheiro em cima desse lugar para tentar abafar a história. Mas todo mundo na região sabia e evitava chegar perto. Não sei mais o que fazer. Pensei em vender o sítio, mas quem vai querer comprar um lugar assim depois que essa história se espalhar? E além do mais, já gastei todas as minhas economias aqui. Fico me perguntando se deveria derrubar o galinheiro, ou talvez fazer algum tipo de ritual de limpeza no local. Alguém aqui já passou por algo parecido? O que vocês fariam no meu lugar? Todo santo dia, acordo assustado quando o relógio marca 3 da manhã. Parece que alguma coisa me puxa do sono nesse horário exato. E toda noite, mais uma galinha aparece morta. Se continuar assim, em uma semana não vai sobrar nenhuma. E depois, o que será que vai acontecer? Tenho medo de ser o próximo. Quando me mudei para o sítio do meu tio, achei que finalmente ia ter paz. A cidade grande estava me sufocando e eu precisava de um lugar tranquilo para passar uns meses. Meu tio estava precisando de alguém para cuidar da propriedade enquanto ele resolvia uns problemas. Então deu certo para nós dois. O sítio é bonito, com uma casa simples mas confortável, um pomar pequeno e um riacho que corta o terreno nos fundos. Mas tem uma coisa estranha aqui que não me deixa dormir direito. Logo no primeiro dia, notei um ipê enorme perto do riacho. Achei estranho porque, mesmo sendo primavera, ele não tinha nenhuma flor. Todos os outros ipês da região estavam floridos, menos aquele. Quando comentei com a Dona Maria, que vem limpar a casa 2 vezes por semana, ela ficou meio sem jeito e disse que aquela árvore tinha história. No começo não dei muita importância, sabe como é o pessoal do interior, sempre tem alguma lenda para contar. Na primeira sexta-feira que passei no sítio, estava lendo na varanda quando ouvi um choro. Era bem fraquinho, como se fosse de uma criança pequena. Olhei em volta, mas não tinha ninguém. O sítio mais próximo fica a uns 500 metros, então era impossível o som vir de lá. O choro continuou e eu segui o som até chegar perto do riacho. Quando me aproximei do ipê sem flores, o choro ficou mais forte, como se viesse de dentro da árvore. Pensei que talvez fosse algum animal preso no tronco, sei lá. Dei a volta na árvore procurando algum buraco, e foi aí que notei algo perturbador. Tinha marcas de mãos pequenas no tronco, como se fossem de uma criança. Marcas bem nítidas, impressas na casca da árvore. Achei que devia ser brincadeira de alguma criança da região que tinha entrado no sítio sem permissão e voltei para casa. Mas na sexta-feira seguinte, a mesma coisa aconteceu. O choro começou no mesmo horário, mais ou menos às 6 da tarde. Dessa vez, fui direto para o ipê e, acredite se quiser, as marcas de mãos estavam em lugares diferentes do tronco. Parecia que alguém tinha acabado de colocar as mãos ali, porque algumas marcas pareciam frescas, como se a casca da árvore tivesse sido pressionada há pouco tempo. No dia seguinte, não aguentei de curiosidade e perguntei para Dona Maria sobre o ipê. Ela ficou toda nervosa e disse que não gostava de falar sobre essas coisas, mas acabou me contando a história. Segundo ela, há muitos anos, uma moça que morava na região engravidou. O pai dela, um homem muito violento e controlador, não aceitou a gravidez de jeito nenhum. A moça tinha se envolvido com um homem que acabou fugindo quando soube da gravidez. Desesperada, ela disse ao pai que jamais cuidaria daquela criança. O pai, transtornado de raiva, levou a filha até aquele ipê perto do riacho
e a enforcou ali mesmo. Ela estava grávida de 7 meses quando morreu. A Dona Maria não soube me dizer o que aconteceu com o pai depois disso, mas me garantiu que desde então, todas as sextas-feiras, dá para ouvir o choro de uma criança vindo da árvore. E pior, o IP nunca mais deu flores. Claro que tentei não acreditar nessa história, mas as coincidências eram perturbadoras. Resolvi perguntar para outros moradores da região, e todos confirmaram partes da história, alguns acrescentando detalhes ainda mais sinistros. Um senhor me disse que o pai da moça se matou pouco tempo depois, e que antes de morrer, confessou o crime. Outro me contou que já viu a aparição de uma mulher grávida perto da árvore. Na terceira sexta-feira que passei no sítio, resolvi investigar melhor. Levei uma cadeira para perto do IP e esperei. Como nas outras vezes, por volta das 6 da tarde, o choro começou. Mas dessa vez prestei mais atenção e percebi que não parecia um choro normal de criança. Era como se viesse de dentro do tronco mesmo, abafado e distante. E tinha algo naquele som que me dava calafrios. Uma tristeza tão profunda que chegava a doer no peito. Enquanto ouvia aquilo, notei algo se mexendo na casca da árvore. Era como se o tronco estivesse respirando. E então, bem na minha frente, a casca começou a se moldar, formando o contorno de pequenas mãos. Era como se alguém estivesse do outro lado, pressionando para sair. Fiquei paralisado, sem conseguir me mexer. As marcas de mãos foram aparecendo uma a uma, subindo pelo tronco, como se uma criança invisível estivesse escalando a árvore. Não sei quanto tempo fiquei ali, hipnotizado por aquela visão. Só sei que quando o sol começou a se pôr, o choro parou abruptamente. No mesmo instante senti um vento gelado passar por mim e juro que ouvi uma voz de mulher sussurrando no meu ouvido, tão baixo que mal dava para entender. Cuida dele para mim. Saí correndo dali, né? Voltei para casa e tranquei todas as portas e janelas. Passei a noite toda acordado, com medo de que aquela coisa viesse atrás de mim. No dia seguinte, nem tive coragem de chegar perto do riacho. Mas a curiosidade é maior que o medo. E no domingo, acabei voltando lá. O IP estava, como sempre, sem flores, imponente à beira do riacho. Mas tinha algo diferente. Aos pés da árvore, no meio das raízes expostas, havia um pequeno broto verde nascendo. Agora, toda sexta-feira, eu evito ficar no sítio. Invento qualquer desculpa para ir até a cidade e só volto no sábado de manhã. Não consigo mais olhar para o IP sem sentir um aperto no peito. E o estranho é que aquele brotinho que vi aos pés da árvore está crescendo rápido demais. Em apenas 3 semanas, já está do tamanho de uma criança pequena. O pior é que agora, às vezes, acordo de madrugada com a sensação de que tem alguém me observando pela janela do quarto. Quando olho, não vejo ninguém, mas sempre noto galhos do IP balançando mesmo sem vento. É como se a árvore estivesse cada vez mais perto da casa. E juro que outro dia, quando passei perto do IP, vi uma flor começando a se formar num dos galhos. Uma única flor amarela, pequena mas vibrante, como se finalmente a vida estivesse voltando àquela árvore. Só que em vez de me tranquilizar, isso me deixou ainda mais apavorado. Porque sei que algo está mudando. E tenho medo de descobrir o que vai acontecer quando o IP finalmente florescer por completo. A gente se mudou para o sítio no início do ano. É um lugar bem afastado, com uma casa antiga, mas bem conservada. Era do meu sogro, que queria alguém morando lá depois que ele ficou doente e teve que ir para a cidade para ficar mais perto do hospital. E aí decidimos aceitar a proposta, porque o aluguel na cidade estava muito caro e a gente queria um lugar mais tranquilo para criar os meninos. No começo, foi tudo bem normal. A casa é grande, tem um pomar bonito, uma área boa para criar umas galinhas e até um pedaço de terra para plantar umas verduras. As crianças adoraram o espaço para correr e brincar. Eu e minha esposa estávamos felizes com a mudança,
apesar de ser meio longe de tudo. A primeira coisa estranha que notei foi no fim de março. Estava dormindo e acordei com um barulho esquisito. Parecia que alguém estava andando em cima da casa. Não era aquele barulhinho de bicho pequeno, não. Era som de passos mesmo, de algo pesado. Como se uma pessoa tivesse subido lá e estivesse andando de um lado para o outro. Na hora pensei que podia ser um bicho grande, talvez um gambá ou até mesmo alguma onça. Minha esposa também acordou com o barulho, ficou assustada. Mas depois o som parou e a gente acabou voltando a dormir. No dia seguinte, olhei em volta da casa e não vi nada estranho, nenhuma marca ou rastro de animal. Mas aí, os barulhos começaram a ficar mais frequentes. Quase toda noite, a gente ouvia aqueles passos no telhado. Era sempre por volta da meia-noite e durava uns 10 ou 15 minutos. O estranho é que os passos pareciam seguir um padrão, como se fosse sempre o mesmo caminho. Começava num canto do telhado, ia até o meio, ficava um tempo ali e depois percorria toda a extensão até o outro lado. Falei com alguns vizinhos para ver se eles sabiam que bicho podia ser. Um deles sugeriu que talvez fosse algum macaco, mas não tem macaco nessa região há anos. Outro falou que podia ser alguma ave grande, tipo uma coruja. Mas eu sei bem a diferença entre o som de uma ave pousando e passos pesados. Depois de umas 2 semanas com esse barulho constante, resolvi investigar melhor. Esperei o som começar e saí com uma lanterna potente para tentar ver o que estava no telhado. Iluminei tudo, dei a volta na casa inteira, mas não consegui ver absolutamente nada lá em cima. E o mais estranho, mesmo com o barulho acontecendo, não tinha nada visível se movendo. Era como se o som existisse sozinho, sem nada físico causando ele. Foi nesse dia que comecei a desconfiar que podia ser algo, bem, como posso dizer, não natural. Minha esposa começou a ficar realmente assustada e não queria mais ficar sozinha em casa de noite. Os meninos, que dormem no quarto bem debaixo da parte do telhado onde o barulho é mais forte, começaram a ter pesadelos constantes. Tentei não alimentar esse medo. Pensei que talvez fosse só o vento batendo em alguma telha solta ou o material do telhado expandindo e contraindo com a mudança de temperatura. Mas aí aconteceu uma coisa que não dava mais para explicar de forma racional. Era uma sexta-feira e a chuva estava caindo forte desde cedo. A gente estava jantando quando ouviu o barulho dos passos, mesmo com a chuva e trovões. Só que dessa vez parecia mais pesado, mais intenso. De repente ouvimos um estrondo alto, como se algo tivesse quebrado. Corri para ver o que era e descobri que uma parte do telhado, bem em cima do quarto das crianças, tinha afundado. Por sorte, elas não estavam lá na hora. No dia seguinte, quando a chuva parou, chamei um vizinho para me ajudar a consertar o estrago. A gente subiu e o que vimos lá não faz sentido até hoje. As telhas não tinham simplesmente quebrado, elas estavam afundadas para dentro, como se algo muito pesado tivesse pisado nelas. E o mais perturbador, tinha marcas estranhas nas telhas, como se fossem arranhões ou garras, mas o pior eram as marcas de queimado. Parecia que as garras, ou seja lá o que fosse aquilo, estavam em brasa, porque deixaram marcas chamuscadas nas telhas. Meu vizinho, que sempre foi um cara bem cético, saiu de lá branco feito papel. Ele não falou nada, só desceu da escada correndo e foi embora, sem se despedir direito. Mais tarde, fiquei sabendo que ele contou para todo mundo na vila sobre as marcas. Nessa mesma noite, depois de improvisar um concerto no telhado, resolvi montar guarda. Peguei uma espingarda velha, uma lanterna e fiquei esperando no quintal. Por volta da meia-noite, como sempre, os passos começaram. Só que dessa vez o som era diferente, mais arrastado, como se a coisa estivesse ferida ou cansada. Iluminei o telhado com a lanterna e juro que vi uma sombra se movendo. Não era um bicho que eu conhecesse. Era grande, do tamanho de um bezerro talvez, mas andava em 2 pernas.
Tinha uma forma estranha, meio retorcida. Quando a luz bateu nele, a coisa parou por um segundo, e eu senti como se estivesse me observando. Depois, sumiu num movimento rápido, pulando do telhado para uma árvore próxima e desaparecendo na escuridão. Não consegui dormir aquela noite, nem nas seguintes. Os passos continuaram, mas agora pareciam evitar a luz. Se eu apontasse a lanterna, o barulho parava imediatamente, só para recomeçar em outro canto do telhado, sempre nas sombras. Um senhor antigo da região me contou que esse sítio tem história. Disse que há muitos anos houve um incêndio grande na casa que existia ali antes e que uma família inteira morreu carbonizada. Segundo ele, o fogo começou de forma misteriosa no telhado e se espalhou tão rápido que ninguém conseguiu escapar. E o mais sinistro, o incêndio aconteceu exatamente há 50 anos. Não sei se acredito nessas histórias, mas não tenho outra explicação para o que está acontecendo aqui. Já pensei em nos mudarmos, mas para onde? Não temos dinheiro para alugar outro lugar e o meu sogro precisa que alguém cuide do sítio. Por enquanto, a gente se adaptou. As crianças agora dormem no nosso quarto. Toda noite a gente deixa várias luzes acesas do lado de fora da casa. E sempre que começa o barulho de passos, ligo o rádio bem alto para disfarçar o som. Mas tenho a sensação de que isso não vai durar muito tempo. Seja lá o que for aquela coisa no telhado, ela está ficando mais ousada. Ontem à noite, mesmo com todas as luzes acesas, ouvi os passos se aproximando da janela do nosso quarto. E pela primeira vez, além dos passos, ouvi outro som. Um tipo de respiração pesada, ofegante, como se aquilo estivesse farejando a nossa presença do outro lado da parede. E o pior é que agora, às vezes, sinto o cheiro de queimado dentro de casa, mesmo sem ter nada pegando fogo. Viemos morar no sítio dos meus pais faz uns 6 meses. É um lugar afastado, com uma casa de madeira bem conservada, um pomar pequeno e um alpendre largo, onde minha avó gostava de ficar na rede vermelha dela. Minha avó morou com a gente durante muitos anos. Era uma senhora doce, mas também tinha seu gênio forte. Ela adorava aquela rede vermelha que ficava no alpendre. Passava tardes inteiras ali, balançando devagar, enquanto observava o pomar. De manhã, tomava café comigo ali. Depois do almoço, tirava um cochilo e no fim da tarde ficava contando histórias antigas para os meus filhos. Era como se aquela rede fosse o cantinho especial dela. Infelizmente, há 2 meses, minha avó faleceu. Foi algo inesperado e muito triste para a família inteira. Ela dormiu na rede, como fazia todas as tardes depois do almoço, e simplesmente não acordou mais. Quando encontramos ela, parecia que estava apenas dormindo, com uma expressão tranquila no rosto. O médico disse que foi um problema do coração, que ela não sofreu. Depois do velório, ninguém na família teve coragem de mexer na rede. Ela continuou lá no alpendre, do mesmo jeito que estava quando minha avó faleceu. Meu marido até sugeriu que tirássemos a rede, mas eu não consegui. Era como se aquele objeto guardasse a última memória física dela, sabe? Então, decidimos deixar lá mesmo, intocada. Foi mais ou menos 1 semana depois do enterro que as coisas estranhas começaram. Estava na cozinha lavando a louça do jantar, quando ouvi um rangido vindo do alpendre. Aquele som característico da rede se movendo. No início pensei que fosse o vento, mesmo sendo uma noite sem brisa alguma. Quando fui verificar, vi a rede se balançando levemente, como se alguém tivesse acabado de sair dela ou acabado de se sentar. Fiquei parada olhando aquilo por alguns segundos, tentando encontrar alguma explicação lógica. Talvez um gato, um animal qualquer que tivesse pulado e saído correndo quando me aproximei. Mas não havia nenhum animal por perto. A rede continuou se movendo por mais alguns instantes e depois parou. Confesso que senti um arrepio, mas tentei ignorar.
Na noite seguinte, estava passando pelo alpendre para ir buscar lenha, quando ouvi um som estranho vindo da rede. Não era apenas o rangido do movimento, era algo diferente. Parecia um gemido baixo, como de alguém chorando bem baixinho. Me aproximei devagar e a rede começou a balançar mais forte, como se reagisse à minha presença, e o som aumentou um pouco. Dava para ouvir claramente que era um choro abafado. Corri para dentro de casa e chamei meu marido. Quando voltamos ao alpendre, a rede estava parada e não havia nenhum som. Meu marido, como sempre, achou que era só impressão minha, que eu estava sensível por causa da morte da avó. Tentei acreditar nele, mas no fundo sabia que tinha ouvido e visto aquilo. Os dias foram passando e o fenômeno começou a se repetir com mais frequência. Sempre que alguém passava perto da rede, ela começava a se mover sozinha. E sempre vinha acompanhada daquele som angustiante, como um choro de dor. Meus filhos começaram a ter medo de passar pelo alpendre e até meu marido, que no começo duvidava, começou a evitar aquele lado da casa. Numa noite, depois que todos foram dormir, criei coragem e fui até o alpendre. A lua estava cheia e iluminava tudo lá fora. Fiquei parada olhando a rede por algum tempo e nada aconteceu. Então, decidi fazer algo que ninguém tinha feito desde a morte da avó. Me aproximei e toquei a rede com a ponta dos dedos. No instante em que minha mão tocou o tecido vermelho, senti um frio intenso percorrendo meu corpo inteiro. A rede começou a balançar violentamente, como se alguém estivesse se debatendo nela. O choro que eu ouvia antes se transformou num gemido mais alto, mais desesperado. E então senti um cheiro forte de terra úmida e flores murchas. O mesmo cheiro que senti no caixão da minha avó durante o velório. Afastei minha mão rapidamente e dei alguns passos para trás. Foi quando percebi algo que me deixou paralisada de medo. Havia uma depressão no meio da rede, como se alguém estivesse deitado ali. Dava para ver claramente o contorno de um corpo, o tecido afundado no formato de uma pessoa. Mas não tinha ninguém ali, pelo menos nada que meus olhos pudessem ver. Sei que muitos vão dizer que aquilo é a alma da minha avó, que ela voltou porque gostava tanto daquele lugar. Mas tenho certeza que não é ela. Minha avó era uma pessoa doce, amorosa. Seja lá o que estiver naquela rede, está sofrendo, está com dor. É algo maligno que está se passando por ela, tenho certeza. Minha avó nunca voltaria para nos assustar desse jeito. Na semana passada, meu filho mais novo disse que viu a rede se balançando sozinha de manhã cedo e que havia uma senhora sentada nela, toda vestida de preto. Quando perguntei se era a vovó, ele disse que não, que era uma mulher que ele nunca tinha visto antes, com um rosto muito triste e olhos escuros. Quando ele olhou para ela, a mulher sorriu de um jeito que o deixou com muito medo. Ontem à noite tomei uma decisão. Depois que todos dormiram, fui até o alpendre com uma tesoura e cortei as cordas da rede. Ela caiu no chão com um baque surdo. Por um momento, achei que tinha resolvido o problema, que seja lá o que estivesse ali, não poderia mais se manifestar. Mas então, senti aquele mesmo frio intenso me envolvendo e ouvi um sussurro bem perto do meu ouvido. Isso não vai adiantar nada. Hoje de manhã, quando acordei e fui até a cozinha preparar o café, olhei para o alpendre e meu sangue gelou. A rede estava pendurada novamente, intacta, como se nunca tivesse sido cortada, e balançava suavemente para frente e para trás, em um movimento contínuo e hipnótico, mesmo sem nenhum vento. Desde que meu marido herdou o sítio dos pais dele, a gente tem passado todos os finais de semana lá. É um lugar bem simples, uma casa de madeira com uma varanda grande na frente, um pomar pequeno e uma vista linda das montanhas. É nosso refúgio da cidade. A mãe do meu marido, Dona Cida, faleceu ano passado. Era uma senhora muito querida, com sotaque carregado do sul.
A gente sente muito a falta dela no sítio, onde ela adorava cuidar do jardim e contar histórias na varanda. Foi numa sexta-feira à noite que tudo começou. Estava na cozinha guardando as compras quando ouvi alguém me chamando da varanda. Luciane, vem cá, minha filha. Congelei na hora. A voz era igualzinha à da dona Cida. Mesmo tom, mesmo sotaque, mesma maneira carinhosa. Resolvi ignorar, mas veio de novo. Luciane, precisamos conversar. Vem na varanda. Olhei pela janela e não tinha ninguém. Voltei para a cozinha achando que estava cansada demais. Contei para o meu marido e ele achou que era só o vento. No dia seguinte, quando ele entrou para pegar cerveja, ouvi novamente. Luciane, você precisa me ajudar. A cadeira de balanço onde Dona Cida sentava se mexeu levemente. Na terceira noite, fiquei sozinha na varanda. Quando já estava quase desistindo, ouvi um suspiro perto do meu ouvido. Por que você não responde? Eu só quero conversar um pouquinho. Senti até o cheiro de alfazema que ela usava. Tomei coragem e respondi. Dona Cida, a senhora está aí? No mesmo instante, a porta da casa se abriu sozinha com um rangido. Ouvi uma risada baixa como as dela. Venha comigo, a voz disse. Tenho algo importante para te mostrar. Segui a voz até nosso quarto. Meu marido dormia profundamente. O cheiro de alfazema estava mais forte perto da janela. Olhe embaixo da cama, a voz pediu. Encontrei um envelope amarelado com uma carta da dona Cida, escrita uma semana antes de morrer. Ela dizia que estava doente, falava do amor pelo sítio e pela família. No final, revelava que tinha prometido voltar depois de morta para nos ver. Quando levantei os olhos, vi uma figura translúcida perto da janela. Parecia Dona Cida, mas seus olhos estavam diferentes, quase pretos. Seu sorriso não era caloroso como antes. Agora posso ficar, não é? Fico tão sozinha lá, disse apontando para baixo. O que a senhora quer? Me deixe ficar, me deixe dormir aqui com vocês. Aquilo não podia ser Dona Cida. Recuei. Não, a senhora precisa ir para o seu descanso. Seu rosto se transformou. A boca se esticou num sorriso impossível. Os olhos ficaram completamente pretos. Você não manda em mim, disse numa voz grave, nada parecida com a dela. Acordei meu marido gritando e a aparição sumiu. Desde então, a voz volta todas as noites, cada vez menos parecida com Dona Cida. Ouvimos passos pelo corredor e a cadeira de balanço range sozinha. Meu marido agora também percebe. Diz que sente alguém deitar entre nós na cama e que viu sua mãe no corredor uma noite. A carta que encontrei desapareceu, como se aquilo quisesse apagar qualquer prova da verdadeira mensagem que ela deixou. Tenho certeza que não é ela. A verdadeira Dona Cida nunca nos assustaria assim. Faz 3 semanas que me mudei para o sítio do meu pai. Ele está ficando velho e precisava de ajuda para cuidar dos animais e da lavoura. No começo achei que ia ser tranquilo, sabe? Acordar cedo, tratar dos bichos, cuidar da plantação. Mas aí as coisas começaram a ficar estranhas por aqui. Na primeira noite nem percebi nada de diferente. Dormi que nem uma pedra depois de um dia inteiro de trabalho pesado. Mas na segunda noite, acordei com os cachorros latindo feito loucos lá pelas 11 horas. Saí na varanda e não vi nada de estranho. Então voltei para a cama, achando que era só algum bicho do mato passando perto da casa. Foi na terceira noite que vi aquilo pela primeira vez. Estava sentado na varanda tomando um café antes de dormir, quando notei um movimento estranho no campo. No começo pensei que fosse um dos cavalos que tinha escapado do curral, mas aí percebi que era outra coisa. Uma sombra enorme se movendo rapidinho pelo campo, correndo de 4. Não era um cachorro, nem uma onça, nem nada que eu conhecesse. Era grande demais e rápido demais. Tentei iluminar com a lanterna, mas a coisa se moveu tão rápido que quando o feixe de luz chegou lá, já tinha sumido entre as árvores. Contei para o meu pai no dia seguinte e ele disse que devia ser só uma onça.
Mas eu sei bem como uma onça se move, e aquilo não era uma onça, não. Na quarta noite, a mesma coisa. Os cachorros começaram a latir desesperados e se esconderam embaixo da casa. Dessa vez, a lua estava mais clara e consegui ver melhor. Era uma sombra enorme mesmo, do tamanho de um bezerro grande, talvez, mas se movendo numa velocidade impressionante. Corria pelo campo em círculos, como se estivesse brincando ou procurando alguma coisa. Nenhum animal do sítio conseguiria correr daquele jeito. Na quinta noite, meu pai resolveu ficar de vigia comigo. Ficamos na varanda, cada um com uma espingarda, esperando a tal sombra aparecer. E ela apareceu, no mesmo horário de sempre, mais ou menos meia-noite. Meu pai viu e ficou branco feito papel. Tentou atirar, mas a coisa era rápida demais. O tiro pegou no chão, longe do alvo. E aí, a sombra parou de repente, como se tivesse ouvido o tiro, e virou na nossa direção. Juro que vi 2 pontos vermelhos brilhando na escuridão, como se fossem olhos. E depois sumiu na mata mais rápido que qualquer animal que já vi na vida. Isso não é bicho, meu pai falou depois, com a voz tremendo. Foi a primeira vez que vi ele com medo de alguma coisa. Na sexta noite, a coisa não apareceu. Ficamos esperando até tarde, mas nada. Achei que talvez tivesse ido embora, assustada com o tiro da noite anterior. Antes de dormir, fui verificar os animais. As galinhas, os porcos, as vacas, estava tudo normal. Só tinha uma bezerrinha, a mais nova do rebanho, que parecia agitada, mugindo baixinho no canto do curral. De manhã, acordei com meu pai gritando. Corri para o curral e vi ele parado na frente da porteira, com uma expressão que nunca vou esquecer. A bezerrinha tinha sumido. Onde ela ficava sempre, tinha só uma marca estranha no chão. Era tipo uma trilha de pelos queimados, como se alguém tivesse passado fogo ali. E tinha marcas de garras enormes no chão de terra. Mas o pior era o cheiro. Um fedor insuportável de carne podre misturado com enxofre, desses que grudam no nariz e não saem mais. Seguimos as marcas de garras até a cerca do pasto. Estavam bem fundas na terra, como se a coisa que pegou o bezerro fosse muito pesada. A cerca não estava quebrada nem nada, mas tinha pelos queimados presos no arame farpado, como se a criatura tivesse pulado por cima com o bezerro. As marcas continuavam mata adentro, mas o cheiro foi ficando tão forte que não conseguimos seguir mais. Meu pai, que nunca foi de acreditar nessas coisas, disse que era melhor voltarmos para casa e chamar ajuda. Mas quem ia acreditar na gente? Que tipo de animal pega um bezerro, deixa cheiro de enxofre e marca de fogo por onde passa? O estranho é que meu pai nem parecia tão surpreso assim. Quando voltamos para casa, ele sentou na cadeira da cozinha e ficou olhando para o nada, com uma expressão cansada. Isso já virou uma coisa normal por aqui, ele disse de repente. Fiquei sem entender. Como assim normal? Ele me contou então que isso já tinha acontecido antes. Há muitos anos, quando ele era criança, uma coisa parecida aterrorizou a região. Vários animais desapareceram dos sítios vizinhos, todos com as mesmas marcas, o mesmo cheiro. Depois de um tempo, a coisa simplesmente parou. Os mais velhos diziam que era algum tipo de pacto que alguém tinha feito e que aquilo voltava de tempos em tempos para cobrar. Naquela noite, decidimos levar todos os animais para perto da casa. Trancamos tudo, acendemos fogueiras em volta da propriedade e esperamos. Lá pela meia-noite, os cachorros começaram a ganir, não de raiva, mas de medo mesmo. E então vimos, não era mais só uma sombra correndo pelo campo. A coisa estava parada na beira da mata, nos observando. Era grande, escura, e mesmo à distância dava para ver que não era um animal normal. Tinha um formato estranho, meio de cachorro, meio de outra coisa. E os olhos, aqueles pontos vermelhos brilhando na escuridão. Ficou ali, parado, nos encarando por um tempo que pareceu uma eternidade.
Depois soltou um som que nunca vou esquecer. Não era um uivo, nem um rosnado. Era tipo um gemido humano, mas distorcido, como se tivesse passado por algum tipo de aparelho. Depois virou as costas e sumiu na mata. Isso foi ontem à noite. Hoje de manhã, todos os animais estavam bem, mas encontramos marcas de garras enormes ao redor da casa, como se a coisa tivesse andado em círculos, procurando uma forma de entrar. E bem na porta da frente tinha um pedaço de couro de bezerro com pelo queimado nas bordas. Não sei o que fazer agora. Meu pai diz que isso vai passar, que a criatura vai embora quando se cansar. Mas tenho a sensação de que ela não vai parar até conseguir o que quer. Só não sei ainda o que é.